Bom, eu sou natural de Olinda, né? Então, nós vivíamos, quando eu nasci, no bairro de Peixinhos, em Olinda. E não sei por que razão meus pais escolheram para mim uma escola que já não era uma escola confessional, mas que era uma escola católica. Eu digo não sei por quê, porque a família da minha mãe era toda de religião protestante, né? E eles tinham assim uma reação muito forte com o catolicismo, mas mesmo assim eles planejaram inicialmente me colocar para estudar no São Bento de Olinda. E o que eu sempre escutei assim nas conversas de família é que parece que perderam o prazo de matrícula e eu acabei indo estudar no Colégio Jesus Crucificado, na Avenida Estrada de Belém, né, que durante muitos anos foi, né, um colégio gerido por freiras, né, e acho que eu ainda peguei o último ano dessa gestão com a congregação, né, quando ele se chamava ainda Educandário Jesus Crucificado. E já em seguida passou para uma administração leiga, mas com forte presença do catolicismo. Então, do início, né, do pré-escolar até a sexta série, eu estudei nesse colégio, Jesus Crucificado. E quando eu estava na quinta série, a minha mãe faleceu e no ano seguinte a gente mudou de cidade. Nós saímos de Olinda, fomos para Paulista, porque meu pai tinha um pequeno comércio em Paulista e era melhor para ele morar mais perto do comércio. Enfim, ele começou a reorganizar a vida dele também, voltou a casar depois. Então, eu saí do Jesus Crucificado e fui estudar numa escola que já é bastante antiga em Paulista e que continua a funcionar, que é o Colégio Fernando Ferrari, né, que fica ali na área de Torres de Galvão, em Paulista. Né. Daí para frente fui um pouco cigano, passei um ano, o primeiro ano do ensino médio, na época se chamava segundo grau, né, no Dom Bosco de Olinda, mas em seguida fui para a filial do Colégio 2001 em Paulista, né, que se chamava na época Colégio Pernambucano. Foi onde eu concluí o ensino médio, né, e fechei esse ciclo inicial do ensino básico. Quando eu estava na quinta série do ensino fundamental, né, o atual sexto ano, depois de começar a estudar História como disciplina individualizada, né, porque no ensino fundamental 1 era apenas o que chamava na época primário, né, era apenas a gente tinha apenas uma disciplina de estudos sociais, tá, que era uma mistura de geografia e história, negócio meio malajambrado, mas a partir da quinta série, né, que se chamava o ginásio, começava a ter história como disciplina individualizada. Tá? Então eu tive lá no Colégio Jesus Crucificado um professor chamado Lupécio, né, que dava história e geografia. Na quinta série eu fui aluno dele de história e eu gostei tanto da disciplina, né, que naquele momento ali eu decidi, né, do alto dos meus 11 anos de idade, que ia ser professor de história. E agarrei nessa ideia, né, e continuei pensando nisso ao longo de toda a formação, mas claro que lá em casa meu pai tinha outros planos, né? O desejo dele é que eu fizesse assim um curso que permitisse que eu pudesse trabalhar autonomamente, que eu não tivesse patrão. A preocupação dele é que eu não tivesse patrão, né? E ele sempre incentivou muito o estudo e fez questão de que eu não precisasse trabalhar nunca, né, até concluir a minha formação. Mas aí eu, né, ficava assim um pouco tenso, né, de dizer para ele que queria fazer história. Então nunca comentei. Quando chegou finalmente a hora de decidir, né, eu comecei a procurar uma estratégia de como é que eu ia convencê-lo, né, de que eu ia fazer história. É curioso que eu tenho muitos primos, a minha família é muito grande, eu tenho muitos primos e alguns tios que foram professores e são, né, professores. Então tem um lado da família assim que tem essa vinculação com o magistério, mas, né, como a gente sabe bem, a carreira do magistério não é exatamente a carreira que os pais ansiam para os seus filhos hoje, né?
E aí, quando chegou no segundo ano científico, no segundo ano do segundo grau, por iniciativa dele mesmo, do meu pai, eu fiz o vestibular por experiência, né, na UFPE. Fiz o vestibular para História. Eu disse a ele, eu vou colocar História só para ver, né, como é que é e tal. E ele fez, faça, porque aí vocês entendem um pouco o funcionamento da prova, para não chegar de cara logo no primeiro vestibular. E aí eu fiz o vestibular para História no segundo ano e passei em primeiro lugar. Então, o colégio tinha acabado de abrir lá em Maranguape, Paulista, e eles fizeram a maior festa, né? Porque um aluno do segundo ano tinha passado em primeiro lugar num curso e tal. Aí deu uma amolecida no coração do velho, né? Ele já ficou assim um pouco mais simpático, e quando foi então no terceiro ano, aí eu realmente me inscrevi para a História, mas ainda ouvi um pouquinho de crítica ainda, né? Mas passei bem, passei em segundo lugar, né? E não me arrependo de jeito nenhum, né, de ter optado por História naquele momento. E ele depois acabou se envolvendo muito com História também. Então, já no segundo período do curso, né, naquele tempo havia mais flexibilidade, estamos falando aí do final dos anos 90, né, já no segundo período do curso eu comecei a dar aula. Eu tinha uns colegas, né, de bairro já mais velhos que já eram professores, né, e como eu tinha muito essa coisa do colégio, né, do ensino, eu acabei fazendo muita amizade com os meus professores, né, de ensino médio. E eles sabiam do meu desejo de ser professor. Então, logo que começaram a aparecer oportunidades, eles começaram a me chamar, né, para dar aula também. E dessa forma eu entrei numa cooperativa de professores lá em Maranguape, né? A gente alugava salas de um colégio que não existe mais, eu acho, o Colégio Nelson Magalhães, e dávamos aulas da sétima série ao terceiro ano científico, noturnas, né? Aulas para alunos trabalhadores. Então era curioso porque a maior parte dos alunos era mais velha do que eu, né? Eu era muitas vezes confundido quando chegava na sala de aula com outro aluno. Então, já a partir dos 18 anos, eu comecei a dar aulas, né, mas, ao mesmo tempo, na vivência universitária, né, eu acabei me engajando também na pesquisa, na iniciação científica. Né? Naquele momento, não havia uma separação dos cursos de arqueologia e de história. Tinha um curso de história, e dentro do curso de História, tanto na graduação como na pós-graduação, tinham os laboratórios, né, de arqueologia. Eram dois grandes laboratórios, o de Marcos Albuquerque e o de Gabriela Martim, né, o Laboratório de Arqueologia e o Núcleo de Estudos Arqueológicos. Então, eu acabei sendo chamado por Marcos Albuquerque para estagiar no Laboratório de Arqueologia. Né? E aí começou a me dividir, né, entre sala de aula e pesquisa. Mas eu continuei pegando aula, né? E já antes de me formar, eu já tinha carteira assinada como professor numa escola em Olinda, em Ouro Preto, a escola Nossa Senhora da Conceição, que existe até hoje, né? Mas aí foi chegando o final da graduação, né? E eu estava envolvido com a pesquisa científica, já tinha participado de congressos e tal, e aquilo me animou muito, né? Eu gostaria de continuar na universidade, né? Eu estou gostando da vida acadêmica aqui. E aí o caminho para isso era entrar na pós-graduação, né? Era passar para fazer um mestrado. Só que aí quando chegou nessa fase, né, para decidir o que é que eu ia fazer para o mestrado, o professor Marcos Albuquerque, ele resolveu se aposentar. Foi uma fase muito complicada assim, para a universidade, estava muito sem recursos, né? Os salários dos professores estavam muito defasados, então muita gente foi saindo, né, da docência, ou quem tinha tempo para se aposentar foi logo se aposentando, e foi o caso de Marcos, né? Ele até se aposentou, nós diríamos hoje, prematuramente, né? Porque ele tinha ainda a possibilidade de ficar mais tempo. E aí eu disse, agora, né, o que é que eu vou fazer? Porque Marcos Albuquerque, ele disse, eu não vou mais orientar ninguém em arqueologia histórica, que era o que nós fazíamos lá, né, arqueologia posterior ao início do período colonial. Eu só vou orientar agora trabalhos em pré-história. Né? Isso porque a estrutura
de pós-graduação que havia, né, dentro da pós de História, com foco em Arqueologia, era muito centrada em pré-história. Então, ele reclamava muito que não tinha disciplina de Arqueologia Histórica, que só ele oferecia, né, que não tinha banca para fazer as avaliações. Então, ele disse, agora eu só faço pré-história. Aí eu também não quis arriscar entrar em pré-história, porque até aquele momento eu tinha estudado muito mais história colonial do que pré-história, né? E aí optei por fazer o mestrado em História e pelos contatos internos ali, né, eu acabei sendo orientado pela professora Socorro Ferraz no mestrado. O mestrado eu fiz aqui mesmo, em Pernambuco, na Federal, né, e como eu, dentro da pesquisa de iniciação científica, a minha temática, né, mais específica eram as vilas coloniais. Eu estudava, né, levantava dados sobre as vilas coloniais do ponto de vista da cultura material, né, como é que elas eram construídas, a disposição das ruas, os materiais, essas coisas todas que a arqueologia recupera, né? E lendo muito assim nos textos, eu sempre via a referência à Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal mandava derrubar, mandava construir, multava, né? Fazia uma série de coisas e eu não encontrava assim uma bibliografia atualizada sobre câmaras municipais. Os livros de história administrativa mencionavam sempre as câmaras, mas uma coisa muito superficial, né? Muito tangencial. Eu resolvi estudar câmaras municipais, né, em Pernambuco no século XVIII. Só que era uma tarefa meio dura naquela época, porque nós não tínhamos recebido ainda, estamos falando aí de 1999, foi quando eu fiz a seleção, né, e comecei em 2000. Nós não tínhamos recebido ainda as cópias digitais dos documentos que estão no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa. Então, a documentação que havia aqui em Pernambuco, conservada, era muito limitada e o acesso meio complicado. Eu recordo até que alguns colegas diziam assim, mas você vai estudar colônia, como é que você vai ter acesso à documentação? Não havia essa facilidade do acesso digital e a possibilidade de ir até Lisboa fazer pesquisa era muito restrita, né? Não tinha bolsa, não tinha programas de intercâmbio que permitisse isso com alguma facilidade. Mas mesmo assim eu encarei, né? Eu digo, não, eu vou tentar fazer com o que está na universidade, que era um material que tinha sido trazido em cópias impressas ou em microfilmes pelo professor Zé Antônio Gonçalves de Melo, lá nos anos 50 e 60. E comecei a trabalhar com esse material. Era muito fragmentado, né? Não tinha assim uma sequência documental, uma série documental sobre nenhuma câmara em concreto, até que veio vamos dizer assim, a minha loteria arquivística, né? Eu chego ao Instituto Arqueológico, instigado por Marcos Carvalho, que também é professor do departamento e era sócio, né, do Instituto Arqueológico. Ele disse, vai lá olhar, né? Tem umas coisas lá sobre a Câmara do Recife. Então, quando eu cheguei lá, eu me deparei com as atas da Câmara do Recife, né, e com um livro de cartas, né, um copiador de cartas e atos da Câmara, fantástico, assim, uns 500 folhos, né, com a letra muito boa. Era uma cópia do século XIX, mas muito fidedigna, né? A gente percebe pela crítica interna que os documentos estão bem copiados, né? E aquilo mudou radicalmente a minha ideia, né, de projeto no mestrado. Então eu deixei uma visão mais panorâmica sobre as câmaras e foquei na Câmara do Recife. Então, já no mestrado eu tive a oportunidade de ser professor substituto, né, que era uma experiência muito mal remunerada, mas muito interessante do ponto de vista curricular, né? Só para a gente ter uma ideia, um professor substituto, para dar 2 disciplinas obrigatórias, ele recebia menos do que um bolsista de mestrado naquele momento, né? Mas era uma experiência importante, né? E aí em 2001, eu com 23 anos de idade, comecei a dar aulas, né, na universidade, no curso de História, aulas de História Moderna e História da Civilização Ibérica. Tá? E concluído o mestrado,
Então, logo em seguida, eu iniciei os preparativos para o doutorado. E continuei estudando Câmara do Recife, mas surgiu a oportunidade de fazer o doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. Foi um momento assim, muito importante na minha trajetória, por poder entrar em contato com outras realidades, né? Ter acesso a bibliotecas fantásticas, né? A toda uma estrutura que a gente não tinha aqui. E tive também a sorte de ter um orientador, o professor Zé Manuel Santos Pérez, que conhecia bem o Brasil, né? Não por acaso ele era diretor do Centro de Estudos Brasileiros, e é ainda, né? E tinha feito um trabalho semelhante para uma localidade da América Hispânica, para Santiago de Guatemala. Ele também estudou o governo municipal de Santiago de Guatemala. Então a gente podia trocar muita figurinha, né? E isso permitiu que eu também tivesse aí uma noção muito importante da América Espanhola, que aqui a gente estuda pouco. Voltando do doutorado, eu estive 4 anos em Salamanca, né, com a bolsa da CAPES, com apoio, né, integral do convênio que me levou até lá. Voltando, logo em seguida houve um concurso para a Universidade de Pernambuco, no campus Mata Norte, né, Nazaré da Mata. E eu entrei lá, era ainda uma fase em que a UPE fazia concursos de história generalista, então o concurso era para história, aí você podia ter que dar qualquer disciplina sem uma disciplina fixa, assim. Então eu recordo que em um ano, eu passei lá um ano, exatamente um ano, e foram 6 disciplinas diferentes, né, nesses 12 meses, então era bem puxado, né? Mas já estamos falando aí de 2008, já no final de 2008 houve o concurso para a Universidade Federal para a cadeira de História da América, que engloba América Latina e Estados Unidos. E aí eu me apresentei a esse concurso, foi aprovado e voltei para a Federal de Pernambuco a partir de janeiro de 2009, já como professor efetivo, né, e já estou aí, né, passei já por todas as fases da carreira, né, de professor, chegando a professor titular agora no ano passado, em 2025. O Instituto Arqueológico eu comecei a frequentar em 2001 como mestrando, né, como pesquisador, e lá naquele tempo o professor Marcos Carvalho ele tinha um projeto em andamento que trabalhava com os processos do judiciário, né, que ficaram lá no Instituto Arqueológico durante 30 anos, o Instituto como fiel depositário, né, e Marcos Carvalho estava com uma equipe de 6 ou 7 estudantes de graduação e pós-graduação, fazendo uma primeira organização de uma parte desse acervo, né, porque eram 100 mil processos, era uma coisa gigantesca. Ele escolheu as primeiras décadas do Tribunal da Relação, né, começa a funcionar em 1822, é o nosso atual Tribunal de Justiça, né, de Pernambuco, e ele levava lá os estudantes para pegar o processo, abrir, ler, ver do que se tratava, né, grosso modo assim, autor, réu, né, o assunto e tal, e fazer um catálogo. Então eu comecei a frequentar o Instituto nessa fase, que Marcos Carvalho estava lá com essa equipe dele, mas eu estava procurando outra coisa, né? Eu estava procurando nas câmaras. Mas ele que começou a me mostrar, né, o acervo, e eu comecei a frequentar assiduamente, né, as sextas-feiras e os sábados, que eram os dias que tínhamos para pesquisar. Sextas à tarde, sábados pela manhã. E aí acabei que fui me entrosando, né, com o pessoal do Instituto, sobretudo com Reinaldo Carneiro Leão, com Tácito Galvão, né, e dessa forma comecei também, né, a participar da vida do Instituto, a de alguma forma contribuir, colaborar, né, com os trabalhos que eram realizados lá, que a gente sabe são muitos, né, e constantes. E quando eu voltei do doutorado, em 2007, então surgiu, né, a ideia apresentada por Reinaldo Carneiro Leão, que eu me candidatasse, né, a sócio, e fui eleito, né, e tomei posse já no finalzinho de 2007. Na mesma eleição
que entrou também na mesma leva, né, na mesma safra, que entrou também Margarida Cantarelli. Né? Então foi aí que eu comecei a, né, conviver com Margarida e a criar esses laços de amizade. Né? Ela acabou se tornando a minha madrinha de batismo, né? E uma pessoa que me acompanha sempre, que me dá sempre muito apoio. E começaram os diálogos. Então, pouco tempo depois, Margarida entrou na academia. Eu já também comecei a participar de algumas atividades da academia. Concorri em 2013 no concurso, no concurso literário, né, no Prêmio Amaro Quintas, de História de Pernambuco, e ganhei com o livro Tratos e Mofátras, sobre os comerciantes do Recife no período colonial. Né? Em seguida, comecei a apresentar aqui algumas palestras, a participar de alguns eventos científicos, né? E essa interligação, que era uma coisa muito frequente lá no início, né, da existência da academia. A academia nasceu dentro do Instituto Arqueológico, então quase todos os membros da academia também eram ligados ao Instituto. Isso depois houve um certo afastamento, mas né, no início do século atual até agora houve novamente uma convergência, e nesse processo de convergência, né, surgiu também a oportunidade da candidatura na Casa de Carneiro Vilela para a cadeira número 11, né, sucedendo o saudoso acadêmico Roque de Brito Alves. Eu fui eleito em 29 de novembro de 2021 e tomei posse em 7 de abril de 2022, na cadeira 11, patrono Abreu e Lima, sucedendo Roque de Brito Alves. Né? E é uma cadeira muito marcada pela história, né? O patrono Abreu e Lima, herói, né, da independência, né, da Gran Colômbia, o general das massas, né, como chamou o seu principal biógrafo, Vamiré Chacon. Tá? E ele próprio, Abreu Lima, escreveu sobre história, né? Um dos primeiros compêndios de história do Brasil é de autoria dele. Ele foi membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. E depois o fundador da cadeira é o acadêmico Alfredo de Carvalho, né? Que também teve um papel muito importante no Instituto Arqueológico e era uma das figuras mais produtivas em termos de pesquisa historiográfica aqui em Pernambuco no início do século XX, né, já com uma metodologia positivista, ou seja, muito preocupada com o embasamento documental, com a pesquisa empírica. Ele era poliglota, então ele teve a possibilidade de aceder diretamente, né, aos documentos trazidos por Zé Higínio, no século XIX, os documentos holandeses, mas ele morreu muito prematuramente, morreu muito cedo, né, aos 46 anos, em 1916, e foi sucedido por Oliveira Lima, outro, né, importante nome da historiografia brasileira. Então, tem esse atrelamento, né, muito forte da cadeira 11 com a história. Bom, eu tenho livros autorais, né, dois livros autorais, um resultado da minha tese, tá? É um livro sobre a história da Câmara Municipal do Recife no período colonial. Tem 2 edições, ambas publicadas pela editora universitária da UFPE. Se chama Elites e Exercício de Poder no Brasil Colonial. E o outro livro autoral é o livro Tratos e Mofátras, o Grupo Mercantil do Recife Colonial, que é uma pesquisa que eu fiz logo depois de concluída a tese. Quando eu voltei do doutorado, eu recebi uma bolsa da FACEP, né? Foi quem segurou assim os meses iniciais, né? Quando a gente volta desempregado, e dessa bolsa teve resultado desse livro, que curiosamente foi publicado antes da publicação da minha tese, né? Esse livro saiu em 2012, o Tratos e Mofátras, e a minha tese só sairia em 2015, porque eu tive um trabalho danado para traduzir do castelhano para o português, isso atrasou um pouco o processo. E tenho já mais, eu nem sei exatamente se são 18 ou 19 livros organizados, né, ou como coautor.
Então, é uma prática muito frequente agora dentro da universidade, né? Esse tipo de edição em que a gente, com um coautor ou com outros colegas, realizamos obras coletivas. Nessa parte de publicações, eu gosto sempre muito de destacar os trabalhos que fiz com a Companhia Editora de Pernambuco, né? Sobretudo dentro do ciclo dos bicentenários. Então, no bicentenário de 17, nós publicamos muito material pela Companhia Editora de Pernambuco. No bicentenário da Independência, eu tive a oportunidade de coordenar, né, uma coleção com 10 volumes, com republicações, publicação de fontes, publicação de capítulos inéditos. E agora, no bicentenário de 1824, em 2024, também surgiram obras coletivas que eu pude coordenar, né, pela Companhia Editora de Pernambuco. Mas tem um livro assim que é o meu xodó, né, que também pela CEP, né, que é o livro Pernambuco em Perspectiva Histórica, né, onde eu consegui reunir 12 textos, são 13 autores e autoras, 12 capítulos, atravessando cronologicamente a história de Pernambuco. Esse livro me é muito querido porque ele teve uma recepção muito boa do público, né? Havia uma carência muito grande de um livro que nem é propriamente uma síntese, né? Mas que pudesse reunir ali uma visão da história de Pernambuco, né? Desde os povos originários até o final do período da ditadura e a redemocratização, né? Esse livro teve uma acolhida muito boa do público, até onde eu sei já são, até o momento, quase 5.000 exemplares, né, que foram impressos e comercializados. Então, assim, para o nosso cenário, né, em Pernambuco, o editorial é um marco, né, muito importante. E é muito bom assim, a gente ver, né, as pessoas, o público mais amplo, né, consumindo história, né, e ver a produção da universidade dialogando com esse público mais amplo, porque nem sempre é fácil, né, sair ali dos muros da academia e atingir o grande público. Às vezes, o que é produzido lá não chega, né, nas pessoas, por uma questão editorial, né, por uma questão de linguagem mesmo, né, dos textos. Às vezes são textos mais herméticos, né, que não atraem o público mais amplo, né, e isso acaba gerando, às vezes, uma certa ciumeira dos historiadores, né, porque há outros profissionais de outras áreas que conseguem traduzir, vamos dizer assim, essa escrita acadêmica para uma escrita mais acessível ao público e tem, né, um sucesso editorial enorme, né? Há vários exemplos de jornalistas, bacharéis em direito, né? Às vezes até gente da área das ciências duras, mas que tem essa capacidade de, né, escrever de uma forma que atrai mais o grande público, né, e tem vendagens muito grandes. Então, a ideia do Pernambuco em Perspectiva foi fazer essa ponte, né, de levar um pouco do que a universidade em Pernambuco tem produzido sobre a nossa história com uma linguagem mais acessível, e acho que a fórmula deu muito certo. Eu tenho em 19 anos, né, de universidade como professor efetivo. Eu estava até olhando isso outro dia, eu estou chegando já à banca de número 200, né? Então foram 200 bancas de mestrado, de doutorado, de trabalho de conclusão de curso, né? Nos últimos anos a gente teve um crescimento muito grande dos programas de pós-graduação, tá? E consequentemente, né, do número de teses e dissertações, tá? Também fico muito contente de ser convidado para essas bancas, né? É um sinal de que aquilo que eu tenho produzido dentro da universidade tem circulado e, né, as pessoas consideram que seria interessante que eu lesse o trabalho delas. Então, de certa forma, é um reconhecimento também. É cansativo, toma um tempo danado, às vezes a gente passa meses a fio lendo só o que eu chamo de originais, né? Porque são todos trabalhos ainda inéditos.
mas é muito recompensador. A gente vê muita coisa boa, né, que está sendo produzida, áreas que antes não eram abordadas e que começam a ser investigadas. E na minha área em concreto, a área de Brasil colonial, essa explosão historiográfica, ela se deve, primeiro, à expansão, né, da estrutura da universidade, a um maior apoio aos estudantes com bolsas, né, de pesquisa, mas também ao fato de que hoje a gente tem mais acesso à documentação. Eu recordo que quando eu estava começando no curso de História, eu vi um recorte de jornal colado lá num quadro de avisos que dizia assim: a internet vai democratizar a pesquisa histórica. E naquele momento, no Cefich inteiro, né, que era o meu prédio lá na universidade, é o meu prédio lá na universidade, acho que a gente tinha 2 pontos de internet somente. E eu pensei, meu Deus, isso não vai acontecer nunca, né? Porque não vai ter internet para todo mundo nunca. E tem, hoje a internet está disseminada, né? Ainda não é uma cobertura total, mas a gente tem muito mais acesso à internet e, de fato, né, os arquivos chegaram até a nossa casa. Então, hoje, da minha casa, eu tenho acesso a milhões e milhões de manuscritos digitalizados em arquivos no mundo todo. Então, isso facilitou também, né? Porque até os anos 80, 90, só quem tinha condições de pesquisar o Brasil colonial era quem podia ir a Portugal, né, para mergulhar nos arquivos, né, e recuperar os documentos. Hoje a gente consegue fazer isso de casa, né, graças à digitalização. O mundo digital abriu as portas para a história, facilitou muito o acesso. Eu falo dos arquivos, mas também das bibliotecas. O sistema de produção científica no Brasil, ele obrigatoriamente coloca o produto em revistas, né, como a gente chama na linguagem de open access, né, acesso liberado, acesso grátis. Então você tem mais acesso a manuscritos, a documentos primários, né? Você tem mais acesso à produção, porque às vezes a gente via uma referência de um livro, né, em uma bibliografia e não conseguia chegar nesse livro. Não tinha estante virtual, não tinha, né, eram edições limitadas. Então hoje está tudo, praticamente toda a produção acadêmica está disponibilizada em portais. E só para dar mais um exemplo, a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, né, que reúne milhares de jornais do Brasil inteiro, né, desde o início da imprensa no Brasil, no início do século XIX até, né, praticamente os dias atuais. A gente pode citar um exemplo concreto do Diário de Pernambuco. É uma ferramenta impressionante, né? Aquilo é realmente muito, muito importante para a pesquisa histórica. Por outro lado, o mundo digital também abriu um espaço, né, para uma série de produções que utilizam um verniz acadêmico, né, mas que na prática buscam um revisionismo politicamente interessado. Então, a gente tem visto com alguma preocupação, né, muitos produtores de conteúdo, né, às vezes com estrutura, né, de assim hollywoodiana, né, produzindo materiais que pegam pedaços da produção acadêmica empírica e fazem ali um Frankenstein, né, narrativo, tá, que pretende defender uma série de posições que a historiografia profissional, dentro e fora do Brasil, já deixou muito bem pacificado. Tá? Claro, essas conexões, né, com o presente são fundamentais para a gente entender o que está por trás disso. Então, muitas vezes são reações a políticas atuais, né, e se busca um revisionismo histórico para atacar, na verdade, algo que está acontecendo hoje. A preocupação com o passado é o que menos importa. Então, hoje a gente tem visto com alguma preocupação esse tipo de avanço, né, nas redes, propondo coisas assim, completamente sem pé nem cabeça, né, do ponto de vista historiográfico, mas que tem um público, porque é vendido de uma forma palatável, né, com uma argumentação envolvente, muitas vezes com apoio de imagens, né, de depoimentos e tal. Então,
Quando a gente tenta combater isso, né, fatalmente os argumentos são mais complexos, são mais difíceis de colocar, né, a argumentação para contrapor a verdade é sempre um pouco mais ou menos atrativa para quem está assistindo do que aquela produção ali, né, bonitinha, fácil de entender, palatável. Né? Então, o mundo digital é hoje também um campo de batalha, né, na história por conta dessas questões. Sem dúvida, né? A gente tem que o historiador ele precisa indiscutivelmente pautar sua produção pelo método científico. Né? Há uma discussão enorme entre os teóricos, né, se a história é ciência ou não. Né? Mas todos concordam que é um saber cientificamente produzido. Tá? Mesmo que você não considere a história ciência, né? E quando eu digo isso é porque o nosso objeto de estudo ele não está diante de nós mais, né? Ele não pode ser reproduzido. Não existe um laboratório de história, né, que você vai lá com um tubo de ensaio para reproduzir uma reação. Né? O passado está lá atrás, aconteceu, a gente recebe vestígios dele, né? Cada época faz perguntas diferentes, né? Mas a gente não tem a possibilidade de reproduzir a experiência histórica. Então, por isso alguns teóricos consideram que a história não é uma ciência propriamente dita, mas todo mundo concorda que é um saber cientificamente produzido, ou seja, você tem que pegar fontes, né? Você tem que colocar os problemas, as fontes têm que ser, né, disponíveis para que qualquer outro historiador possa verificar, né, se elas foram bem lidas, né, se os dados foram bem, né, recolhidos, né, e assim se produz uma boa história, tá? Uma história de qualidade, com honestidade intelectual, tá? Com o uso de fontes, o reconhecimento dos limites das fontes. As fontes não dizem tudo. Tá? O historiador, às vezes, ele precisa imaginar possibilidades para aquilo que as fontes calam, mas ele tem que deixar claro que ele está dizendo, olha, nessa lacuna da fonte pode ter acontecido isso ou aquilo. O historiador pode imaginar, ele não pode inventar. Ele não pode tirar da cabeça dele um fato, né, uma situação para cobrir uma lacuna. E nesses revisionismos isso é o que acontece com muita frequência. Se criam narrativas, né, nas lacunas documentais para atender a determinadas demandas político-ideológicas. E, finalmente, para onde está voltado o seu olhar agora? O projeto novo? Bom, eu continuo trabalhando com o Brasil colonial, né? Essa é a minha base, vamos dizer assim, de produção acadêmica, né? É na área ou na sub-área de Brasil colonial que eu sou pesquisador do CNPq, mas por conta do trabalho, né, com o Instituto Arqueológico, dos bicentenários, das várias ações que nós fizemos de popularização da história de Pernambuco e do Brasil, de 10 anos para cá eu tenho trabalhado muito com divulgação histórica também. Então esses trabalhos, essas publicações para os bicentenários, eles foram muito voltados, né, para esse ciclo de revoluções. Eu tive que estudar muito sobre o século XIX pernambucano, né? Mas no cotidiano daqui da academia ou do Instituto Arqueológico sempre surgem demandas, né, sobre, por exemplo, este ano nós estamos celebrando o centenário do Manifesto Regionalista de Gilberto Freire. Então, a gente acaba se engajando e é sempre uma oportunidade de estudar mais, de conhecer mais, né, e de evitar algo que eu considero muito negativo, embora seja muito presente hoje na vida universitária, né, que é a hiperespecialização. Às vezes a gente encontra pesquisadores que só trabalham com aquele pequeno tempo. Bom, né, ele vai ter ali um domínio pleno, né, vai ser a pessoa que mais vai conhecer uma determinada fase, um determinado personagem, né, mas eu acho que o historiador tem que ter uma visão mais ampla, né, de todo cientista social, né, tem que ter uma visão mais ampla de mundo,
e isso tem me animado muito a conhecer também outras temáticas. Então, tenho lido e publicado coisas sobre Pernambuco no século XIX, né? Muita coisa sobre Gilberto Freire também, sua obra, né? Esses são hoje meus interesses mais vivos, né? Para além da minha base de pesquisa, que é a do Brasil colonial.